Bom, boa noite. Meu nome é Daniela Baracate, eu sou da Goltour Viagens e Intercâmbios, uma agência que existe no mercado há praticamente 20 anos. Ano que vem a gente faz 20 anos. A gente tem sede no Rio e em São Paulo, a Beatriz é do Rio de Janeiro, e também tem um bracinho, né, home office em Toronto, onde eu moro. A gente cuida não só da parte de intercâmbio, mas também da parte de viagem de turismo, e não só para o Canadá, como para outros países. Mas atualmente a gente está com mais de 300 famílias no Canadá, assim como a Beatriz e o Pedro, com a Valentina, e em diversos estágios de um projeto de estudo no exterior. Seja acabando de chegar, seja estudando inglês, seja fazendo um college, uma universidade, até já como residente permanente ou até cidadão. Então hoje a gente vai conversar com a Beatriz, que chegou faz pouco tempo no Canadá, né? Não faz Isso. Toronto. Foi em agosto, agosto do ano passado. E vai contar um pouquinho a trajetória. Das outras 2 lives que a gente fez, semana passada e retrasada, a gente contou um pouquinho de alunos que estavam em 2 estágios diferentes. Um tinha acabado de chegar para estudar inglês primeiro, e chegou bem no meio da pandemia, né, na semana que realmente fecharam as fronteiras e as aulas viraram online. Na semana passada a gente conversou com uma aluna que já estava no meio do curso dela de pós-secondary, depois que ela tinha feito o inglês e já estava até com residência permanente, né? Então estaria estudando, acabando o college dela já como residente. E hoje a gente quer dar uma nova leitura no processo, de falar quem está indo acompanhar estudantes, como que é a vida, né? Como que é chegar no Canadá sem ter o networking da escola de inglês, ou do college, ou de ter conhecidos no dia a dia, e tem que chegar numa rotina de já falar o idioma ou não, e falando o idioma procurar um emprego. Muitos são casais com filhos, como a Beatriz e o Pedro, que tem a Valentina de 5 anos, e aí tem que entender o sistema de ensino do Canadá, ou da província específica, de cada uma é um pouquinho diferente. Então, a gente quis trazer essa novidade hoje, alguém que não é o estudante em si, mas é o acompanhante do estudante. Então, a Beatriz está aqui com a gente, vou passar a palavra para ela contar um pouquinho de como foi esse processo dela, quem é ela, o que está acontecendo no Canadá. Vamos lá, Bia. Vamos lá. Então, a gente começou, eu vim em 2018, a gente veio passar férias aqui em Toronto, né? E a gente que estava muito acostumado a ir para os Estados Unidos, a gente teve uma impressão, assim, extremamente positiva de Toronto, do Canadá por si, né? E ficou completamente apaixonado. Em paralelo, eu comecei a entrar, eu estava participando de um projeto de uma startup, que ainda faço parte, eu sou co-founder, e a gente tinha a opção de acelerar a startup ou em Nova York ou em Toronto. Como a gente tinha a experiência, já teve no caso, férias, né? A gente veio passar férias aqui e ficou apaixonado pela cidade, a gente na mesma hora falou assim, poxa, vamos então optar por lá. E em paralelo, meu marido, que sempre trabalhou a vida inteira, muito, ele falou assim, poxa, então... o que você acha? Vamos fazer o quê, né? Estudar? Vamos ver se eu consigo entrar? Vamos procurar alguém que possa nos orientar nisso. E a gente foi abençoado, ele teve, por indicação de um conhecido dele, a gente foi indicado para Maria João, que faz a parte de visto, né? De nos assessorar nessa parte. E aí que nos indicou a Dani, que foi uma benção na nossa vida também, porque se não fosse a Dani, teria sido muito mais complicado a nossa trajetória. E aí que a gente foi apresentado a Goltour. E Dani foi, assim, desde o início, sensacional. Eu falei como é que era o background do Pedro, qual era a área dele. E ela fez uma pesquisa, assim, imensa dos cursos, até que ele encontrou um que ele ficou completamente apaixonado. Ele falou, é esse daí, a minha cara, é isso que eu quero fazer. E aí que a gente começou o processo, né, Dani? Exato, isso mesmo. Eu lembro de a gente tomar café em Toronto, inclusive com a sua irmã. Foi, exatamente. Né? Da gente começar o processo, enfim. Que eu sempre vou naquele café, até enquanto estava aberto, né? Eu iria lá no meu momento zen, ele é maravilhoso. É muito bom realmente aquele café. É bacana. Então, assim, na verdade, então, fazendo um resumo do processo, você conheceu a Goltour através da MJ Consultoria, da Maria João. Isso. A Maria João, para quem não conhece, é uma parceira nossa no processo de imigração e de vistos. Ela fica no Brasil e ela já foi funcionária do consulado canadense por alguns anos. E aí faz outros bons anos também que ela trabalha só com essa parte de imigração e consultoria. Então a gente faz muito processo em parceria com ela, justamente para as pessoas que querem estudar, ter uma experiência internacional, com filhos, e visar de repente num futuro uma imigração, se for o caso, de estar em conjunto com ela fazendo esse papel da imigração e do visto. E se for só para ter uma experiência internacional, para conhecer, enfim, trabalhar um pouco e ter essa experiência para toda a família, também ela vai dar o apoio para os alunos e para os nossos clientes.
Então foi assim que a gente realmente conheceu a Bia e o Pedro. E aí, como a Bia estava contando, foi através dessa experiência que ela teve de um projeto de startup, que ela pensou, então seria ela poder trabalhar nesse projeto de startup e o Pedro estudar. Só que a gente, quando achou todos esses cursos do Pedro, que ele gostou do curso que ele está fazendo hoje, inclusive, e que ele gostou da opção, a gente teve uma entrave inicial que foi o inglês. Isso, né? Para exatamente. Este college, nesse programa da área financeira que ele gostaria de fazer, ele tinha que aprender um pouquinho mais do inglês. A gente fez alguns testes no Brasil previamente para entender dele se ele poderia ser aceito diretamente, e quando a gente chegou à conclusão que, né, infelizmente faltava um pouquinho para ele conseguir chegar no inglês avançado acadêmico para cursar. Você quer contar um pouco dessa parte do teste, como é que foi? Não, então, aí a gente fez o teste e aí o Pedro é uma pessoa muito... ele é muito cartesiano, né? Então ele falou assim, não, mas também, mesmo... Eu me sinto seguro também, né? Além de ainda faltar um tiquinho, ele falou assim, mesmo que tivesse, eu não estou me sentindo segura. E Dani tinha apresentado pra gente a opção do Pathway, né? Que é você fazer um semestre, ou depende da quantidade de níveis que você precisaria para chegar no determinado tempo. E aí, como a turma dele seria, o college dele seria para janeiro, a gente falou, vamos em agosto para Valentina pegar o ano letivo inteiro. Ele faz o Pathway no primeiro semestre em Toronto, e depois ele já vai mais confiante para a questão do college, né? Porque o college é uma pós-graduação, então é uma coisa bem mais intensa, um nível de inglês um pouco mais profissional. Exato. Então, a gente fez o NILAC, né? Ele fez o curso NILAC também, que foi super bem assessorado, assim, não tenho o que reclamar, é uma escola muito boa também, que a Goltura indicou pra gente. E aí passou até antes do prazo, ele terminou as fases até bem antes do prazo, e aí a gente aplica para outra questão do visto, né? O visto que já é do college, que dá direito ao trabalho. Então, exato. A gente aplicou em novembro, não foi, Dani? Acho que foi em novembro. Sim, foi em novembro. E ele chegou aqui em casa, acho que no Valentine's Day, fevereiro. Então, assim, é um processozinho que você tem que ir programado também, financeiramente, para ficar um tempo sem trabalhar, né? Porque a gente não é nada de fazer ilegal, a gente é totalmente, assim, cartesiano. Então, a gente vai fazer tudo conforme a norma. E aí a gente se programou para isso, né? Assim, as coisas funcionam quando a gente faz com planejamento. Exatamente. A chance de dar certo é sempre muito maior. Com certeza. Aí o que aconteceu? O college ia começar em janeiro, precisava de um tempo anterior para começar o inglês antes e terminar antes de janeiro. A gente recomenda sempre que termine até um mês antes de começar. Ou seja, se o college vai começar em janeiro, a gente sempre recomenda que o Pathway, o inglês, termine um mês antes, ou seja, em novembro. Isso. Aí, terminando esse curso em novembro, dá tempo de aplicar para o visto novo, né, de uma extensão do study permit atual, para depois ter um study permit para o college, poder trabalhar, tanto ele quanto você. Perfeito. E você tendo já um study permit anterior, você fica com implied status de estudante, então pode começar no college sem problema nenhum, só tem que esperar um pouquinho para começar a trabalhar tanto o estudante quanto o acompanhante. E me conta como que foi. A decisão que a gente fez, todo o processo de estudo de inglês, mais a chegada de vocês, foi muito baseada sempre na Valentina, né, para ela poder começar realmente no ano letivo do Canadá também, que é finalzinho de agosto, começo de setembro. Como que foi a sua pesquisa quanto a isso? O que você pode compartilhar com as pessoas quanto a Valentina? Então, acho que a primeira coisa que você faz quando a gente chega é optar por um lugar, né, que você pretende morar. E a gente tem um casal de amigos aqui que são anjinhos na nossa vida, assim. A Lô tá até online, oi Lô. E a gente, numa das viagens que a gente fez aqui, a gente já tinha encontrado com eles para jantar, e a gente optou pela região, que inclusive é onde Dani mora. A gente optou por essa região aqui por conta da proximidade com as pessoas que a gente já conhece, tem tudo próximo. E aqui as escolas você seleciona pelo bairro, né, pelo CEP. Então, você tá naquela região, você vai ser inscrito naquela escola. E é uma escola que é na nossa rua, assim, não tem que atravessar nenhuma rua, é 100 metros da nossa casa. E foi assim, maravilhoso. Valentina, ela tem um perfil também, ela é muito dada, né? Ela é uma menina muito mais extrovertida, ela é bem dona de si. Então, a gente não teve grandes, assim, questões. Claro que sentia falta dos avós, dos primos, dos amigos. A língua foi uma barreira para ela. Mas como ela é muito expressiva, ela se comunicava bem, né? Você acha que a língua é uma barreira? Demorou quanto tempo, mais ou menos, para sentir que ela se adaptou, que ela começou a entender um pouco melhor e ficou bem?
Então, entender ela já entendia bem, porque meu irmão, por conta da nossa questão familiar, né? Meu irmão namora uma americana e eu sempre fiz questão, ela sempre foi presente na nossa família, né? Então, assim, ela acaba tendo contato com a língua e eu sempre fiz questão de botar muito desenho para ela ver em inglês. Então, a compreensão ela entendia o que ela estava ouvindo, assim, mas ela não se comunicava. Eu acho que foi questão da criança muito rápido, né? Eu acho que, assim, coisa de 3 meses, assim, ela já estava brincando, desenrolando facilmente Ótimo. com os coleguinhas dela. A criança é muito rápido, muito rápida. E o processo na escola de você fazer a aplicação dela, a matrícula, esperar a vaga, entender como que funcionava o processo e ela também se adaptar, como que foi isso para você na chegada? Aqui são 2 school boards, né, que é o católico e o público normal. Os 2 são públicos, mas um é católico e o outro não. Eu inscrevi nas 2, na verdade, porque são 2 escolas, eu inscrevi na católica. Eu cresci em colégio católico, eu tentei também botar ela para ter uma base religiosa. Ela tem 5 anos, gente, a Valentina. Tem 5. Aí eu coloquei ela me inscrevi ela na católica, mas na católica não tinha uma lista de espera de 3 pessoas e fui diretamente para outra, que é aqui na minha rua. E na mesma hora a secretária falou assim, ela não, fica tranquila que a gente vai ver a quantidade de crianças e a gente adequa as turmas para isso. Então isso não foi um problema nenhum. Eles têm uma data para inscrição e aí, baseado em quantas crianças se inscrevem, eles adequam quantas turmas vão ter e quantos professores. Então, assim, escolas com apoio ou não de inglês, tudo isso, exatamente. Né? E no caso dela não precisou. Ela não precisou para o ESL. Eles acharam ela que fez um teste com alguém ali, a pessoa... no dia a dia mesmo falam, não, ela tá se comunicando bem, não precisa botar no ESL. Então, foi bem tranquilo. Assim, o sistema aqui, Toronto, é uma cidade muito multicultural. Então, assim, é uma coisa muito natural para eles, né? Porque ela tem na turma dela criancinhas que são da China, tem crianças da Índia, do México, ela tem do mundo inteiro, tem os canadenses, ela convive com todos os tipos de criança. Então, isso já é uma coisa muito natural para eles, né? Tem muito estudante aqui. Então, foi muito, muito tranquilo pra gente, foi um processo bem tranquilo. E você começou todo esse processo depois que você alugou o apartamento, correto? Sim, a primeira coisa que a gente fez aqui, a gente chegou com o hotel, né, já reservado, mas até uma dica, tá, pra quem vai, porque os apartamentos a gente achava que conseguia na metade da quinzena, só que é tudo início do mês. Tem um ou outro que você consegue no meio do mês, só que a maioria no começo do mês. E a gente chegou dia 8 de agosto, então do dia 8 de agosto até dia 1º de setembro a gente ficou entre hotel, guest house do prédio de um colega nosso e casa do amigo nosso. A gente ficou em 4 lugares diferentes, porque foram 2 hotéis distintos. Eu lembro. Foi uma peregrinação, mas assim... Mas foram 3 semanas de peregrinação. Foram 3 semanas. Aí a gente conseguiu um apartamento, porém também é uma coisa que assim, a gente acha que tá vindo com visto de estudante, é uma coisa rápida de se conseguir. Não é tão rápido assim. Porque ou você faz depósito de tantos meses, que é uma opção também, ou você tem a opção também quando você já está com visto de trabalho, já está trabalhando, aí é tranquilo de você conseguir, você já está com a papelada. A gente foi abençoado do anjo desse casal de amigos nossos, que ele já era amigo do Pedro há muito tempo, e ele se ofereceu para ser nosso guarantor, né? Para quem não sabe, é tipo um fiador. Então ele se ofereceu e aí com isso é tranquilo. A gente conseguiu o apartamento que a gente queria com o nosso amigo como fiador. Bacana. Deixando claro, isso é uma coisa que a gente não pede pra ninguém, né? Ele que se ofereceu e a gente ficou super sem graça de aceitar, mas ele... que bom, a gente foi muito abençoado. Com certeza. Nessas horas quando a gente está mudando de país, ou enfim, passando por um período em outro país, é sempre importante contar com as pessoas que a gente conhece. Seja do âmbito profissional, ou de estudos, ou amizade. A cultura, a gente auxilia os alunos na chegada com acomodação temporária. Sim, sim. Pediu ir para um hotel, enfim, e que tinha amigos em Toronto, então ela fez o processo dela, mas a gente também oferece serviço de empresas que alugam por 1 mês, por 2 meses, por 3 meses, seja um apartamento, seja uma residência, seja até uma casa de família, depende do perfil dos alunos. E a gente também oferece, em alguns casos, para alguns alunos, quando necessário, uma carta de indicação. A gente não pode ser garantidor como esse casal, mas a gente pode ser uma carta explicando que são clientes da GoTour desde tanto tempo, etc., o que às vezes auxilia também na questão do aluguel. Então a gente também dá esse apoio quando é preciso.
Com Bom, certeza. então achou o apartamento, alugou, e aí com isso conseguiu fazer a matrícula da Valentina na escola. Conseguimos. O processo da matrícula com isso da Valentina foi muito demorado, foi rápido? O que você lembra? Foi na mesma hora, Dani, foi super simples. A gente com a carta mesmo a gente não estando, quando a gente fez a inscrição, a gente só tinha que ter realmente a carta mostrando que a gente ia morar naquele lugar, né? Uma carta do tenant aqui aprovando que a gente tinha sido selecionado para morar no apartamento. E aí eu cheguei lá com os documentos do visto, você simplesmente apresenta tudo, porque eles pedem tudo direitinho. Sim. E então eu apresentei. E na mesma hora foi a inscrição, a gente tem que mandar uma cópia da carteira de vacinação para um departamento, um órgão de saúde daqui, a gente tira uma xerox ou manda fax. Sim, ainda tem gente mandando fax em 2020. Mas aí eu optei por mandar pelo correio mesmo, porque eu não tenho fax. E aí a gente manda a cópia da carteira de vacinação e aí ela tá dentro. Aí eles dão a data de início e super tranquilo. Foi super tranquilo. Ótimo, bacana. Bom, e aí assim, né, e lembrando todo mundo que nesse momento a Beatriz não estava trabalhando ainda, tinha acabado de chegar, o Pedro estava estudando inglês apenas, do Pathway da ILAC, e ia começar o college só em janeiro. Então, sim, assim, em Toronto, efetivamente, em Ontario, você tendo uma matrícula, você mostrou a matrícula do college mais a da ILAC do Pedro, certo? Sim, a gente tem que mostrar tudo. Aqui, tudo 100%, o tempo todo mostrando o documento. Exato. Bom, vocês saíram do Brasil, você com o visto de visitante, de turista, isso, né? A Valentina já com visto de estudo. E o Pedro com visto de estudos. E agora, desde fevereiro, né, do Valentine's Day, chegou o seu work permit. Isso. Como foi para você esse primeiro momento, cuidar da adaptação da Valentina na escola e esperar para poder trabalhar, porque afinal, só quando chegasse o seu work permit, você poderia trabalhar. Então, como que foi esse começo, né, de não poder trabalhar e de cuidar da Valentina? O que você tem a dizer do último semestre? Eu tive uma vantagem, Dani, que não eu sei que não vai ser o caso de todo mundo, né? Mas eu tive uma vantagem por estar nesse projeto da startup, vinculado a uma empresa do Brasil também. Então, eu estava trabalhando, mas trabalhando remoto, né? Então, assim, eu tive essa... Era um projeto do Brasil, não era trabalhando para o Canadá. Não, era trabalhando para o Canadá, até porque você não pode ter income aqui enquanto você não tiver o visto, entendeu? E isso sempre foi muito claro. Então, eu recebi pelo Brasil, eu tinha minha remuneração por lá, que não impacta nada com aqui, né? Então, mas agora eu já consigo, como a gente já tem empresa incorporada aqui também, eu consigo colocar o meu income por aqui, porque eu já tenho permissão para trabalho no país, né? Mas essa adaptação, assim, Quando é só um casal sem filho, eu acho que é uma coisa mais tranquila, né? Porque você tem... É só um ou outro, né? Um apoio você se vira. Agora, com criança, você tem que seguir uma rotina. Então, porque criança precisa de rotina. Você tem que ter aquele apoio emocional, que às vezes você está sentindo alguma coisa, uma saudade, o que for, você não pode transparecer, você tem que estar sempre, né, plena e mostrando que tá tudo bem. Mas, assim, eu acho que foi bem tranquilo, porque a gente já veio 15 dias antes, a gente também não contou com muita antecedência para Valentina. A gente fez a movimentação toda no Brasil antes, que foi relativamente muito rápido, mas assim, ela já tá acostumada a saber, tipo, o tio já mora fora, então ela já tinha uma noção, assim, eu vou ficar perto do tio teu, então eu vou para perto dela. Ela sabia que ela ia estar mais próxima do meu irmão. Então a gente foi fantasiando um pouco assim na cabeça dela e fazendo tudo ser mágico, porque o Pedro começou as aulas em agosto e a aula dela começou em setembro. Então, de agosto a setembro, eu tinha um mês intenso com ela de tudo. Então, a gente tinha que ir para parque, você tem que se manter, né, ocupado com a criança. Ocupado, exato. E aí, claro, mostrar sempre as coisas boas, né, para ela poder relacionar a transição, a mudança com algo positivo na vida dela, né, para ela lembrar ter as recordações positivas. E aí a gente fazia muito isso. E aqui é uma cidade que tem muito parque, tem muito verde, tem assim, muita coisa linda para você aproveitar. Então ela foi muito abençoada nesse aspecto, assim, a gente conseguiu passar essa... Uma época boa, né? Que maravilhosa, que tava quente ainda, né? Exato. E a rotina dela, para encaixar, a rotina dela de estudo com a sua rotina de trabalho para o Brasil e agora no Canadá. E a rotina do Pedro estudando, conseguiram se estabilizar e fazer tudo isso
Conseguíamos, a gente se organizava no horário, né? O Pedro de manhã ele ia para fazer a aula, na época que não tinha o Covid ainda, né? Então a gente conseguia sair antes do Covid. Ele ia para aula, ela ia para a escola, isso na época já começando a aula. Aqui a escola acaba às 3, então 3h10 ela já estava saindo. E aí nisso o Pedro buscava, porque a aula dele acabava, e eu já estava no trabalho. Então, assim, isso pós já, né? Vocês não tentaram nem, de repente, contratar o que eles chamam de early education e o depois, né? Não. A gente até agora, um pouco antes do Covid, a gente chegou a inscrever ela no Child Care, para ela poder ficar até às 6. Só que eu fiz inscrição, aí suspenderam as aulas. Então, não tive essa experiência ainda. E agora falando sobre isso que aconteceu no meio do caminho, né? Em janeiro, o Pedro começou as aulas no college, né? No curso que ele tinha. Estava começando, terminou o inglês, enfim, estava aguardando o visto que vocês renovaram, né, de novembro até os permits, e ele começou a estudar no college. Ele teve muita dificuldade de mudar a rotina do inglês para o college, você lembra disso? Ele é um cara muito aplicado, Dani, eu acho que ele levou com bastante assim, naturalidade, sabe? Claro que tem um strugglezinho, né, é uma diferença, né, até porque ele já tinha feito a pós na UERJ no Brasil. E aí, quando vai fazer a pós aqui, é diferente, assim, muda muito o sistema, né, que aqui eles são muito mais cartesianos, que eu acho que até que ele gostou, porque ele é assim. Ele também então, assim, ele se adaptou muito fácil. Mas, claro, que tem a língua, o que ele fala que é engraçado, né, que você absorve a informação de um jeito, mas você não consegue... acho que verbalizar na intensidade. Ele sempre foi um cara muito comunicativo no Brasil, que ele era da área comercial, então assim, ele fala muito assim, bem, né? Ele gosta de comunicar. Mas aí com o inglês ele fala, caramba, Bia, parece que assim, eu penso numa velocidade na hora de sair é diferente, né? Então eu senti que foi um aprendizado, mas agora também já tá bem mais tranquilo, assim, bem mais tranquilo. E isso foi em janeiro, né? Aí em março já passou para virtual. Aí foi um pouquinho já, foi mais ou menos no meio de março, acho que 15 ou 16 de março. Foi, meio de março, passou pro virtual. E aí nesse momento aconteceu com todo mundo, né? Aconteceu com a Valentina, que foi o Spring Break, que acabou aumentando, né? Continuou em isolamento. Depois, você do trabalho, ele efetivamente do estudo. Como que foi isso em casa, né? Os três, um trabalhando, outro estudando e outro estudando. A gente tem rotina no quarto. O escritório é o quarto lá, a suíte lá, o quarto do casal. Porque, assim, o horário de trabalho tá ali, entendeu? Enquanto ele tá tendo em aula, eu fico aqui com o Valentina. Aí, a gente tem que adaptar o horário. Então, como as aulas dele ainda seguem a grade, na hora que ele tá na grade do horário dele, eu tenho que... a vantagem também é ter flexibilidade de horário. Então, eu consigo, né, adaptar. E Valentina também, 5 anos, já é uma idade mais tranquila. Você consegue deixar vendo uma televisão se precisar, fora do horário, para você fazer uma reunião e fazer. Mas, assim, tá sendo um desafio, assim, não tá fácil não. Até porque aqui a gente mora num apartamento de 2 quartos, né? Então, assim, você não tem tanto espaço físico, assim, para cada um ficar numa extremidade da casa, né? Não é um apartamento grande. Mas hoje, antes de entrar na live, eu acabei de receber uma notícia do que o Tory tá abrindo já algumas coisas a partir dessa semana. Que já deixou de ser um isolamento. Isso acabou de sair, foi 10 minutos antes de começar. Que ele vai anunciar que vai deixar de ser um isolamento para as pessoas terem um distanciamento. Ou seja, vai começar a abrir alguns lugares para as pessoas poderem sair de casa, etc. Então já é um bom sinal. E o pessoal respeita muito, né, Dani? O pessoal respeita aqui. Você tá atravessando, você tá andando na rua, você vê alguém, já ou você ou ele, a pessoa afasta. É uma coisa muito organizada. Dá gosto de se ver. Ainda bem, né? E nesse momento todo, mesmo com tudo isso, o Pedro também conseguiu um emprego, né? Que ele pode trabalhar part-time. Conseguiu. E na esquina de casa, ele tá assessorando aqui, é um retirement home, que ele tá ajudando ali. Olha que bacana. Ele é uma pessoa que tem extremamente habilidade para falar com idosos. Então ele tá aí, os idosos são muito carentes, né? Então ele tá ali ajudando na parte de... toda a área que eles precisam ali, ele tá assessorando. E aqui entra como... basic work, porque é uma coisa que eles estão precisando bastante, né? Então foi bom porque ele consegue se comunicar mais, que era o objetivo dele, poder falar mais, até porque toda a parte de empresarial da área dele mesmo financeira tá meio que em on hold, né? No momento, assim. Então, para ele tá sendo ótimo, porque ele consegue... Ele desenvolve outra habilidade e com certeza. Profissional quanto a habilidade de fala do inglês. Pra ele e adora, né? Porque os velhinhos lá amam eles. Assim, eles adoram Pedro, então tá sendo ótimo.
Que bacana. Que E é bacana. na esquina de casa, ele gasta, assim, 40 segundos pra chegar lá. Então, assim, é só atravessar, nem atravessar a rua, é na esquina, assim, é muito bom. Melhor ainda. Melhor ainda. Trabalhando numa parte tá, como essential work, ele conseguiu, nesse momento que o governo liberou dos estudantes internacionais, mudarem de 20 horas para 40 horas semanais, ou ele está cumprindo as 20 horas ainda, não é considerado para ele poder fazer 40? Eu acho que pode, Dani, liberaram, né? Mas ele ainda tá fazendo 20, porque até porque ele vai começar a aula aqui agora Ele aí o term, né? Vai começar o termo agora daqui acho que 10 dias. Então, assim, ele preferiu ficar com... Claro, quando precisa alguma coisa, eles chamam ele vai. Mas, a princípio, ele ficou com 20. Ele tá 20 horas ainda. Às vezes faz 24, chegou a 30, mas, assim, a gente tá ficando mais no 20 mesmo. Até para ele poder se dedicar aos estudos. Que é com certeza, que é a prioridade dele, né? Tem algumas certificações no meio do caminho, né? Ele tirou. Agora aqueles acronyms, que é ICF, eu já não sei mais, é de não sei o que lá de fundos do Canadá, que é a área dele, né, que ele ama. Mas ele tirou, a área de investimento já tirou certificação, tá validando o CFP dele aqui também, que ele é CFP no Brasil, tá validando aqui no Canadá. Ótimo. Então, e que é um processo também, né, tem que fazer prova de ética, que ele já fez, já passou, aí tem que ver, tem que comprovar com as experiências, aí tem que... É um processo, mas ele tá fazendo para poder depois realmente ir para a área que ele tanto ama, né? Exato. É um processo de aprendizado, né, de como que a pessoa... E tudo mais. Você sente, ele comenta que ele tem um apoio do college para essas certificações que ele precisa, essas coisas em paralelo, ou de trabalho, inclusive? Tem. Da certificação, ele teve um professor que ele gostou muito, ele até fez um agradecimento no LinkedIn, que foi um professor que deu muito apoio para ele, né, que já, eu acho que o Pedro tinha conversado, falou da experiência, da bagagem que ele tinha, e aí ele direcionou o Pedro para quais certificações que ele tem que fazer. E aí o Pedro... focou e como sempre, né? Tudo que ele foca, ele faz, né? Aí ele focou, botou o prazo dele, falou a prova é 14 de março, fez a prova, passou, assim, foi todo programado, né? Porque ele é assim. E teve apoio desse professor em específico, assim, ele foi bem abençoado nisso também. Ai, que bom. Mas é isso, a parte de estudo no canal de quem estuda acaba tendo um networking grande, não só dos alunos em si, que estão na mesma situação, né, do que você, quando você está estudando, mas também dos professores, né, que são uma base e são referência depois para o Canadá. Sim. Então, até para explicar como funciona, para fazer uma referência, eu tenho diversos alunos que comentam exatamente isso, né, que os professores são um ponto de partida para eles, que recomendam para as empresas, porque como está... São, com certeza. Eles abrem muito caminho. E aqui até no ramo profissional, viu, Dani? Nesse ramo do network, assim, em Toronto, o canadense ele já tem acho que ele nasce já com um QI a mais, assim, para networking, sabe? Ainda mais nesse startup business, né? Na parte de estudos também. Isso que eu ia contar, no seu negócio você também sente isso, né? Que foi muito, assim. O networking é muito intenso aqui, é muito bom. É bem bacana. Inglês é uma barreira para você? Não, porque eu tive o privilégio de morar eu fui alfabetizada nos Estados Unidos, né? Exato. Porque meu pai foi fazer doutorado quando eu tinha 8 anos, e aí eu aprendi o inglês quase como se fosse uma língua materna, né? Na alfabetização no início eu estava aprendendo inglês. Então, para mim foi bem tranquilo, né? Eu já tinha fluente. Então, foi mais pro Pedro e pra Valentina mesmo. Eu realmente, graças a Deus, não tive nada assim. Acho que por isso que minha adaptação até foi muito mais tranquila. Não, a adaptação de você está sendo muito boa. Está sendo bem tranquila. Esse processo como um todo, você acha que assim, a decisão de fazer a visita exploratória no Canadá e conhecer e ver realmente que Toronto era uma melhor opção do que Estados Unidos na época, contratar a MJ Consultoria, a GoTour para fazer o lado de vistos e o lado de educação, você acha que foi fundamental? Foi bom para o seu processo? Foi fácil? O que você pode contar mais importante? Nossa, Dani, pra gente foi acho que fundamental, assim, o apoio, sabe? Tudo, desde do checklist que você manda, o que a gente tem que ter em mãos de documento na hora do arrival no aeroporto, tudo, assim, a questão de documentos que a gente tem que providenciar para o processo, a escolha, nos orientar também, né? O que é um college público, o que é um college privado, o que dá direito à educação. Isso, assim, se não fosse vocês, a gente poderia ter batido bastante a cabeça ainda, sabe? Então, eu super, assim, recomendo e continuo indicando. Todo mundo que vem abordar qualquer assunto comigo referente a estudo, eu falo, cara, liga pra Dani porque, assim, não tem... E Maria João, né, no caso também. Mas eu acredito que foi fundamental pra gente, Dani. Oi? A gente agradece, né,
confiança que a gente faz, processo lento, planejamento, e tem todas as fases que tem que estar cumprindo. Então, assim, e é um processo a 4 mãos, a 6 mãos, a 8 mãos, enfim, quanto mais mão, melhor, para a gente poder fazer o melhor processo. A gente tenta efetivamente achar as melhores opções dentro da verba, da cidade, enfim, do perfil da família e do aluno, para conseguir o objetivo maior de estudar, de ter essa experiência internacional. Com certeza. Você vê uma mudança muito grande aí em Toronto, antes da pandemia e agora? O que você tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre isso que está sentindo aí? Se vai melhorar, se vai piorar, se está muito diferente? O que você tem sentido? Olha, Dani, eu acho que está sendo um momento de reflexão para toda a humanidade, eu acho, né? Que é uma coisa que pegou todo mundo desprevenido, e eu acho que está sendo um momento de crescimento pessoal, acho que para todo mundo, né? Ou você surta ou você evolui, né? Eu acho que a gente está nessa linha fina aí, assim, entre os dois. Mas aqui em específico, assim, em Toronto, agora que a gente já achatou a curva, já está voltando. Domingo que tava 20 graus aqui, que você sabe como é que é isso, né? Logo no inverno todo mundo quer sair. Todo mundo quer sair, já tinha gente de short, camiseta, andando, assim, todo mundo assim, 90% de máscara, mantendo os 2 metros de distância, mas com as suas famílias, sentado num cantinho do gramado, no parque, o outro tomando sorvete, aí na hora de entrar na sorveteria tem uma pessoa dentro, fica fora esperando. Então, assim, aqui o pessoal é muito educado, né? Então tem muito, muito respeito ao próximo, respeito à sociedade, assim. Então eu achei muito bacana. Claro que no início, quando estava tudo fechado mesmo, dá uma sensaçãozinha de tristeza, assim, né? Dá um... Eu acho que você fica... eu acho que qualquer lugar, né? Quando o comércio fica fechado, até num domingo à noite o comércio está fechado, sem pandemia, você já fala, poxa, que triste, né? Tá fechado. Então acho que dá um pouquinho dessa sensação. Mas aqui, eu acho que por conta da organização, eles estão revertendo muito rápido. Então, eu tô bem impressionada, assim, positivamente. Eu acho que está sendo muito bom. E acho que ainda o astral do pessoal, por conta do calor, tá chegando, tá melhorando e tá dando, acho que mais, assim, atraindo mais coisa boa, assim, sabe? Acho que tá sendo positivo. Mas não foi simples, não, Dani. Foi puxado, até porque... Ainda mais tem gente que é muito introspectiva e gosta de ficar quieta em casa vendo Netflix o dia inteiro, né? Eu sempre fui muito roeira. Eu gosto de me comunicar, gosto de sair. Então, assim, eu senti bastante. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Aí... mas que bom que tá terminando. Vamos torcer para que realmente seja um sinal de que as coisas estão melhorando, de que... E assim, acho que para ficar bem de vez mesmo é alguma coisa de encontrar o remédio, a vacina. Eu acho que essa é a solução. Ficarem mais confortáveis. Mas nas medidas de segurança, de andar de máscara, o distanciamento... E se todo mundo, né, estiver cumprindo com isso, a tendência é realmente a ficar tudo bem, né? Com certeza. Eu acho que cobriu bastante do processo, né? Do inglês do Pedro, da parte de matrícula, dos vistos, enfim, da parte de achar o apartamento para alugar, da Valentina na escola. Com certeza. Eu acho que a gente tá tranquilo quanto a isso. Tem alguma outra colocação que você queira colocar, de que eu não perguntei, eu gostaria de falar? Não, eu acho que, assim, uma coisa válida, assim, se a pessoa está pensando em ter alguma vivência no exterior, eu acho que assim, se quiserem me procurar para tirar mais dúvida também, eu estou super à disposição, Dani. Pode passar o meu contato, eu falo com gosto, assim, porque eu acho que é uma vivência que todo mundo tem que ter, sabe? Eu acho que acrescenta muito, eu dou total apoio e eu acho que e principalmente quando você tem filhos, se você tem a condição de proporcionar essa vivência para a criança, faça, porque é algo que isso é a melhor herança que você pode deixar para seu filho, é isso, entendeu? Então, você proporcionar essa vivência mesmo, acho que a palavra é vivência, você conseguir que a criança se desenvolva num ambiente diferente do dela, que ela consiga se fortalecer emocionalmente, independente do espaço, local, cidade que ela estiver, fortalecendo a inteligência emocional dela mesmo e acho que é caminho para o sucesso, né? Então a mensagem, assim, para quem quer ir para o Canadá Vá. Não vai mudar programado, nada. Assim, claro que não é aquele negócio, né? Vou passar férias e fico. Não, programado. Fala com a Dani, fala com a Maria João. Pergunta tudo, faça muita pergunta e faça planejamento. Tudo é planejamento, porque senão
assim, tem que ter planejamento, senão o tiro sai pela culatra. Exato. Ai, muito bom conversar com você, Bia. Um prazer, Dani, eu também. Volta logo pra gente tomar outro café. Vamos. Bom, então, assim, quero agradecer a sua participação na nossa live de hoje. Foi super bacana, né, de ver como que é a vida de uma não estudante no Canadá, Sim. mas que marido estudando e que tem a filha também estudando, ainda mais agora nesse momento de pandemia. Semana que vem a gente vai ter outra live, mas na verdade vai ser um webinar, que vai ser, né, para quem se inscrever, que vai ser eu junto com a Maria João e mais um casal de estudantes que foram com 3 filhos. Nossa, que legal. Até residente permanente. Que máximo, então, assim, Dani. Bacana, eles estão morando numa cidade do interior, então é uma outra visão. Quem quiser participar vai ser um prazer. Se você quiser participar também semana que vem, com certeza. Tá ótimo. E muito obrigada. Eu que agradeço, Dani. Obrigada pelo convite. Não sei se Maria João tá aí. Acho que tá ali. Um beijo, Maria João. Beijo, Dani. Obrigada pelo convite e estou à disposição. O que quiserem aí, se precisar passar o meu contato, fica à vontade, Dani. Pode passar que eu respondo tudo com o maior prazer. Ai, muito obrigada. E, ó, a Goltura, a Maria João, a MJ Consultoria, a nossa equipe toda deseja sucesso para vocês, que vocês consigam realmente atingir todos os objetivos, né? Da experiência emocional, da experiência de vida, o quociente emocional para Valentina e para vocês também, que tiram o melhor dessa experiência toda, da parte ruim e da parte boa. Coraçãozinho. E que tirem o melhor das experiências. A gente vai estar super torcendo. Obrigada, Dani. Obrigada por tudo e obrigada mais uma vez por todo o apoio aí. Serviço prestado pra gente foi, assim, sensacional. Não temos nada a reclamar, só agradecer. Que bom, que bom. Obrigada, boa noite, filha. Um beijo, boa noite, Dani. Fiquem com Deus. Tchau, gente.